Só para a gente amarrar meio que esse ponto de atuação para 2025, pensando nos cotistas, assim, como que você acaba de falar, fazer uma seleção um pouco melhor dos ativos, mas você acha que faz sentido também passar a ter um pouco mais de caixa? Como que tem sido esse movimento lá dentro? Legal, esse é um trabalho que a gente veio fazendo ao longo do último semestre de 2024 e, de fato, nossos portfólios hoje estão mais líquidos, com mais caixa do que a média histórica. E aí eu vou dar até um exemplo. Família Sinfonia é a nossa família mais high yield, que busca um retorno ali entre CDI mais 2 e CDI mais 2,5. A família pode alavancar em crédito privado. Então a gente pode chegar a 130% em crédito. E eu cheguei até isso em 2023, quando esses spreads estavam muito maiores. Hoje a gente está trabalhando na casa de 80% em crédito. Então ter mais liquidez sem dúvida é importante, mas tem o outro lado, gerir duration, prazo médio da carteira, se a gente for fazer aqui uma proxy, na medida em que eu estou menos exposta aos impactos da marcação a mercado ali nos produtos e a gente consegue gerir o risco melhor em operações de prazo mais curto. Então na nossa cabeça a gente está com um mix dentro do portfólio, com empresas em setores regulados, que a gente gosta, que estão bem posicionados apesar do ciclo macro mais desafiador e da taxa de juros maior, associado a mais caixa, associado a uma duration, um prazo médio da carteira menor aqui, e sempre atentos à pulverização. E essa é uma característica muito forte nossa, a gente gosta de ter portfólio pulverizado. Faiga, quando a gente explode essa leitura do IPCA não, do CDI mais 2 que você falou ali, né, que é o spread, a gente tem várias classificações de risco, né? Tem os ativos que estão dentro do grau de investimento, que a gente chama lá de high grade, lá em cima. Depois vem o mid grade e vai descendo, enfim, até chegar lá o high yield, né? E a parte de crédito estruturado, obviamente. Quando a gente explode isso, a gente vê que os spreads nesses ativos que têm o menor risco, digamos assim, tá bem apertado, é onde tá realmente quase inexistente, também são os ativos mais líquidos. E aí quando a gente vai descendo nessa régua, a gente vai aumentando o risco, por assim dizer, e também diminuindo a liquidez, mas vai aumentando esse spread, né? E ali estão essas oportunidades. Eu queria te perguntar sobre isso. Como você combinar essa leitura de procurar essas oportunidades onde ainda há spread, mas também sabendo que o custo de capital subiu e isso pode espremer essas empresas ainda mais, a gente pode ver RJ, quebradeira. Então, como é que você balanceia isso nesse momento? Acho um ótimo ponto, assim. Porque, de fato, se a gente falar de uma Selic de 15, o crédito high yield que paga um spread de 5, a gente está falando de um custo financeiro para as empresas na casa de 20, o que, de fato, é muito difícil para equacionar em grande parte dos balanços. No crédito high grade, nesse crédito com spreads menores, onde a gente vê oportunidade em gestão ativa. Então aqui você tem mais liquidez e aqui você tem alguns descasamentos e arbitragens importantes. Então eu estava discutindo, tem um caso específico que tem um determinado banco que emite LF sub e tem a dívida na holding desse grupo também, e a dívida da holding está tradando com prêmio em relação à letra financeira subordinada. Será que aqui não faz sentido? É muito próximo o risco? Será que não faz sentido o gestor que está prestando atenção nessa arbitragem, vender a sub, comprar um pouquinho da dívida da holding, depois girar isso? Acho que aqui tem oportunidade nesse sentido. Ou se não, pessoal, quando a gente faz os exclusivos private placements, e aí tá, o asset opera muito, você falou dos 450 bi, em ofertas high grades de riscos muito bons, a gente consegue entregar soluções de volumes muito grandes para a companhia. Cheques de 1, 2 bi. A gente entrega uma agilidade muito grande numa oferta que ela não precisa falar com 10 gestores. Ela consegue, com um gestor, em 2 semanas receber o dinheiro. Aqui a gente consegue um prêmio adicional e eu capturo esse prêmio adicional vendendo no secundário, na sequência também aqui. Então acho que aqui pro high grade a estratégia é um pouquinho dessa. Quando a gente passa para mid yield ou pro high yield, para as operações aqui de um pouco mais de risco, acho que algo que tem crescido bastante, a gente tem feito muita coisa, são os FDICs. As operações estruturadas hoje ganham relevância dentro dos nossos portfólios. Eu trabalho gerindo portfólios líquidos para o nosso cotista, mas dentro a gente consegue ter um percentual alocado em FDICs que compõe muito bem e traz dentro da estrutura uma boa razão de garantia, aqui uma boa relação risco-retorno. Então aqui a gente gosta bastante dessa classe. E no caso dos mid-yields corporates, mesmo as empresas, crédito direto no balanço, a gente tem optado por trabalhar com boas garantias e com setores menos expostos aqui à ciclicidade. Então, estamos evitando um setor como varejo, por exemplo, num caso mid-yield, porque de fato é uma empresa de margem menor, geralmente, mais alavancada, mais exposta a esse ciclo.